Sobrenatural teve 15 temporadas e ainda assim tem algumas coisas que ficam um tanto... Nossa, podia ter feito mais alguma coisa com esse personagem aqui. Então hoje eu quero falar sobre personagens que foram esquecidos ou que simplesmente não tiveram tanto tempo quanto eu acho que deveriam ter tido. E algumas coisas vão ser bem interessantes. Vamos começar com os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais, eles aparecem em... tecnicamente 2 episódios e é isso. Acabou. Eles são um dos grandes negócios, sabe? Tipo, coisas que vão te levar pro inferno. A encarnação do mal conforme a Bíblia. E eles aparecem, são exorcizados e nunca mais voltam. E não é como se a série depois corresse para até o final e que nunca mais a gente ia ver esses conceitos. Não, eles tiveram alguns episódios de filler que poderiam sim ter sido colocados os benditos ali no meio. Quem sabe até mesmo ajudante dos cavaleiros do Apocalipse, alguma coisa. Do jeito que foi apresentado ficou muito ruim, sem nenhum tipo de evolução de personagem, nem nada. E na verdade eles foram exorcizados, então tecnicamente ainda estão... O problema é que depois de um tempo o demônio fica tão comum que eles estão lidando com o rei do inferno. Então reintroduzir os 7 pecados capitais ficaria muito estranho, como uma grande ameaça. O tempo para fazer era lá nas primeiras temporadas, o que infelizmente não foi feito. Um papo que veio e foi embora e vai ser 2 tópicos em seguida sobre basicamente o mesmo arco, que é os alfas. Assim, tem alfa que aparece uma vez, outros que são citados, nem dão a cara deles e vão embora. E é isso. É uma temporada tão confusa essa que eu acho que fica muito estranho. Porque os alfas são os primeiros dos seus. O que mais aparece, o que mais tem importância é o dos vampiros, que ele tem uma morte até que interessante lá no final. Ainda assim, as suas aparições são muito esporádicas e raramente tem algum tipo de significância maior para a grande trama. Ele tem a sua importância? Claro que tem. Mas, por exemplo, dos metamorfos, ele aparece pouquíssimo, ele pode trocar até a roupa, é muito interessante. Mas aparece e já vai embora. Os lobisomens nem aparecem. Tem muita coisa no mundo que os alfas poderiam fazer, e são seres poderosos, que têm fraquezas muito distintas. Poderiam ter trabalhado muito mais com eles. É uma coisa muito interessante. E eu sei que, por exemplo, aqui no meu canal, um dos vídeos que mais sempre tem visualizações é quando eu falo sobre o primeiro diabo. Qual é o primeiro vampiro de certa franquia. Quem gosta de lore e mitologia geralmente adora esse tipo de assunto. E eu entendo porque eu também gosto muito. E sim, deveria ser muito mais bem tratado. Já indo nesse mesmo barco, a gente tem que falar da Eve. A Eve é uma incógnita. Ela tem, sei lá, pouquíssimas aparições. Tem, acho que 10 minutos de tela. Se tiver, e ela vai embora. E ela é a mãe de todos os monstros. Tem gente que fala, mas ela deveria fazer uma coligação com a Lilith, deveria fazer sei lá o que. Pode até ser. O importante é que no Supernatural ela foi então a mãe dos monstros. E é esse o papel dela. Se ela era a Eve de Adão e Eva, se ela foi a Eve alguma outra coisa, vamos lá. Não importa muito, porque a vilã, de como foi apresentada, deu em nada. Sabe? Mas ela foi importante pro arco dela. Foi, mas você colocar num papel a personagem chamada a mãe de todos os monstros, aí colocar os alfas, e você colocar a história pro outro lado, não faz sentido. Você perdeu um grande potencial aí. Tudo que foi muita enrolação durante muito tempo ali, de algumas temporadas, poderia ter sido um arco maior. Eu acho que o maior problema do Sobrenatural foi isso. Os arcos não ficaram muito bem distintos depois da 5ª temporada. Por isso que a 7ª temporada perderam tanto assim em qualidade e foi recuperar muito para depois, quando começaram a exagerar em anjo e demônio. Mas aí, a escala de poder, o power scaling já estava ferrado. Quando estava ali na raiz, na matriz, ainda dava para fazer muita coisa. Do jeito que estava, ficou complicado. Eu tô aqui esvaziando a minha mente sobre os personagens que eu acho Supernatural que não foram bem aproveitados, mas eu não vou falar de todos, vou falar só de alguns. Se você tiver aí algum personagem que você acha que foi mal aproveitado, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma lida, porque quem sabe aí faz uns shortzinhos ou alguns outros vídeos.
Mas, um outro personagem que eu gostei muito e que apareceu literalmente 2 vezes foi a Missouri. Sim, aquela que apresentou ao John Winchester ao sobrenatural. Foi ela que explicou as coisas para ele. Ela é uma vidente de altíssima categoria. Ela tem poderes muito legais. Não tem sangue de nada, não é nada com nada. Ela é humana e tem os poderes muito legais. Aparece uma vez logo no começo, faz todo um world building em cima dela e depois aparece pra morrer. Ah, desculpa. Um personagem muito legal que poderia servir como uma contrapartida até pro Bob, uma figura paterna, uma figura materna, pro elenco todo. Eu sei que teve ali depois a mãe da Joe, mas assim, isso foi depois da Missouri. A Missouri poderia ter feito algo como essa sábia, né? Alguém mais para guiar eles em alguns casos de fantasmas ou alguns outros casos mais paranormais para este caso de vidência e outras coisas, que foi extremamente mal aproveitado. Antes da gente fechar o ciclo e falar do último personagem, eu gostaria de falar de uma grande oportunidade perdida pela série, que foi o Wayward Sisters. Se você fala, mas o que é Wayward Sisters? Wayward Sisters era um spin-off de Supernatural que iria acontecer durante a produção da série, que contaria a história das meninas. Então, seria a história da Joe e das outras da casa dela que iriam caçar monstros. Já tinha muita coisa pré-setada, já tinha muita coisa interessante, já tinha toda uma história. Pessoas estavam envolvidas com a história. Eu queria saber mais sobre os personagens. Até hoje eu quero saber mais sobre essas personagens. E tinha tudo, tinha feito até sido um piloto. Mas, por algum motivo, foi descartado. Tem até um podcast da Wayward Sisters, que são as duas ali falando muito sobre esse projeto e como não foi pra frente e como isso poderia ter mudado a história de Sobrenatural. Porque o Sobrenatural, apesar de ser a minha série favorita, ela tem uma falha muito grande, que é ela não conseguiu fazer spin-offs. Walking Dead, por exemplo, teve esse sucesso muito maior. Os Winchesters foi rechaçado por todo mundo e por mais algumas outras pessoas. Nem o Sammy gostou. E finalmente, não dá pra falar de personagens esquecidos de Sobrenatural sem falar do Jess Turner. Ele é um personagem que foi interessante, mas eu acho que ele foi um delírio coletivo ou um delírio de uma única pessoa que colocaram lá. Porque assim, para pensar, ele tinha o poder de basicamente moldar a realidade. Este é um poder que nós vemos geralmente em arcanjos. Arcanjos como Gabriel que conseguem ter este poder. Então coisas como Lúcifer poderiam fazer aquilo. E ele era um híbrido entre demônio e humano. O problema é que nunca foi muito bem explicado o quão raro é este híbrido. Por que os demônios não ficam o tempo todo querendo fazer mais desse? Só tem um? Só pode ter um? Ah não, tem esse e acabou. É uma história mais bíblica? Porque, assim, ficou na corda bamba. E eu não vou mostrar imagens dele, porque no meu canal, se eu mostro imagens desse tipo de gente, o YouTube fala, não pode. O Jess Turner, ele é uma... Assim, por quê? Ele tinha grandes poderes, ele foi embora, nunca mais foi citado, nunca mais foi procurado, ninguém nunca jamais quis falar mais sobre ele. É quando se fala de personagens perdidos, personagens mal aproveitados, com certeza o Jesse Turner é o campeão dos campeões de... O que aconteceu? Aquele episódio valeu? Será que... dá a impressão às vezes que aquele episódio, eu sei que é canônico, mas dá a impressão que ele não é canônico. É muito, muito bizarro ou como foi feito aquilo. É isso aí, então, apesar das suas 15 temporadas, Sobrenatural ainda teve muitos personagens que foram mal desenvolvidos ou simplesmente foram muito cedo. Alguns deles eu concordo que, tipo, a Joe eu achava legal, mas a morte dela teve um contexto pelo menos interessante. Outras que eu realmente fiquei, Pra vocês, quem são os personagens mais mal aproveitados de todo o Sobrenatural? Carry on.